trabalhos. Começa agora mais uma edição do quadro Reforma ao Pé da Letra, do programa do PET Administração. Gestão educativa, a administração em sintonia com você. Bem, o Reforma ao Pé da Letra procura explicar de maneira clara as novas regras da reforma trabalhista e divulgá-las para todos. Hoje teremos conosco o Guilherme Pedrosa, aluno do 5º período de administração da UFMG. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Daniel. Muitas coisas mudaram na reforma trabalhista e é preciso entender o que muda na prática. Quais serão as novas condições, os direitos e os deveres de trabalhadores e empregadores? Hoje falamos um pouco sobre a negociação. Muito bem, tá todo mundo falando disso quando se trata da reforma, né, Guilherme? Sim, essa mudança vai afetar diretamente os acordos feitos entre patrões e empregados, ou em casos coletivos, entre patrões e sindicatos. Basicamente, ela fala que os acordos entre patrões e empregados podem ficar acima da lei. Eu acho que toda essa discussão se dá porque praticamente todos os pontos da reforma trabalhista são, direta ou indiretamente, influenciados por essa negociação. É verdade. E falando assim, me parece meio problemático, né? Digo assim, a lei tá ali por um motivo, certo? Sim, e é justamente por isso que tantas pessoas estão apontando os retrocessos da reforma trabalhista para o trabalhador. Vários direitos podem ser perdidos. Entendo. E pensando nisso, o que exatamente pode ser negociado de acordo com a reforma? Bem, vamos lá. Basicamente, podem ser negociadas horas extras, banco de horas, jornada de trabalho, parcelamento de férias em até 3 períodos, intervalo pré-lactante, demissão em comum acordo e contrato de trabalho em nível superior. Todos esses casos podem ser trabalhados contra ou a favor do trabalhador. Mas temos que pensar numa coisa: o trabalhador, querendo ou não, é o ponto mais vulnerável da negociação. Sabemos bem que há uma hierarquia dentro das empresas. E com essa hierarquia, o que acontece com o trabalhador? Ele está na base. Independente do cargo, ele está sempre abaixo do empregador. E muitas vezes, esse trabalho é o sustento dele. E principalmente na nossa cultura, que a gente não tem uma diferença muito clara entre profissional e pessoal, a linha é muito tênue, sabe? Se o empregador levar aquilo como uma ofensa pessoal, se ele se sentir desrespeitado, ele pode mandar o trabalhador embora. E mesmo que não ocorra, está nas mãos dele, e somente dele, a decisão de acatar ou não. Nada adianta as várias propostas de mudança por parte do trabalhador se o empregador não aceitar. Bem, e quanto às coisas que não podem ser negociadas? É muita coisa que se salva, Guilherme? Felizmente, alguns direitos básicos são mantidos. Não são passíveis de discussão: o salário mínimo, o 13º, a licença maternidade, o aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, férias, remuneração mínima do serviço extraordinário, dentre outras situações mais específicas. É importante levarmos em consideração os limites dessas negociações. Um trabalhador consciente dos seus direitos está menos propício a perdê-los. De fato, mas muitas vezes só o conhecimento não basta. Afinal, a reforma e a discussão das negociações não é tão simples. Existem diversos outros casos, como o trabalho intermitente e o home office, que acabam abrindo brechas para criar a negociação desses assuntos que, supostamente, a reforma trabalhista protege. Quer dizer que, nesses casos, os direitos básicos podem ser desconsiderados? Por incrível que pareça, sim. São regulamentações extremamente recentes para essas formas de trabalho. Então elas estão meio que em experimentação. Por serem poucas pessoas trabalhando realmente dessas formas, é ainda mais difícil você ter uma pessoa criando essas leis sem que ela esteja de fato inserida nesse meio. É mais difícil criar empatia quando você não está inserido neste meio. Enfim, ainda temos muito para discutir sobre a reforma, certo, Guilherme? Sim, mas não se preocupe, temos muitos programas pela frente. Inclusive, essas exceções citadas, o home office e o trabalho intermitente, vão ser discutidos em programas futuros. Excelente. Então, nós ficamos por aqui com Reforma ao Pé da Letra. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado aos ouvintes e até a próxima. Até mais, Daniel. Não percam a próxima edição e se mantenham atualizados sobre os seus direitos.